Amém. A palavra de Deus que nós acabamos de escutar nesse domingo, ela se refere a um processo que Jesus faz com os discípulos. Se nós colocamos o evangelho de hoje num contexto histórico, Jesus começa, ou melhor, esse trecho do evangelho é escrito no período do império do imperador Domiciano. Domiciano, ele era um imperador que odiava os cristãos. Quando eu digo odiava, odiava mesmo. Ao ponto de um cristão, naquele período então, quase que ser considerado nem um ser humano. Era muito menos. E Domiciano abre, então, as perseguições gerais aos cristãos. E nessas perseguições gerais, muitos foram mortos. Aqui o Evangelho ele vai de encontro justamente à realidade do sofrimento que os apóstolos teriam. Se nós ouvimos o Evangelho, o domingo passado houve a escolha dos apóstolos. Nesse domingo, Jesus agora começa a falar o que eles vão ter que passar, o sofrimento que é a vida de um apóstolo. Só que para os nossos dias, talvez, falar de sofrimento, muitos de nós não vamos gostar de escutar, porque a gente quer ser católico, a gente quer ser cristão, mas a gente não quer sofrer. A gente tem medo, na verdade, do sofrimento. Haja visto, bem simples, um exemplo que eu acho bastante corriqueiro, é muito engraçado, até jocoso. Eu moro com um padre que tem 94 anos, Padre Natal. O nome dele é Natal mesmo, Natal Mac. Ele foi para a missa hoje, depois de uns 4 meses, aqui na nossa paróquia. E ele estava muito feliz. Ele saiu muito cedo para ir na missa. Só que pela manhã, ele tem uma espécie de alergia matinal. Então ele espirra e ele não espirra. Ele cospe o pulmão pela boca. Agora imagina só, a gente entra na igreja, ele senta no banco e ele dá cada espirro, assim, 4, daqueles gigantes. Assim, Atchuu! Foi engraçado, porque eu estava sentado na sacristia e era engraçado que tinha um monte de gente perto dele. Quando ele começou a espirrar, começou a sair. Primeiro os do fundo. Começaram a dar 2 bancos de intervalo e ir mais para trás. Aí o cara que estava do lado, ele começou a se arrastar. Eu via que ele se arrastava de pouquinho em pouquinho, saindo de perto do padre. E os que estavam na frente nem ficaram, saíram da frente. É engraçado como nós queremos servir a Deus, mas a gente tem medo, às vezes, de alguém que espirra. Eu escutava outro dia uma pessoa contar que teve medo de alguém que tossiu, e ela estava numa fila, ela quase pulou, grudou no teto, porque alguém tossiu na fila. É interessante que nós queremos ser de Deus, mas nós não queremos passar por momento de sofrimento. A gente quer servir a Deus, mas nós não queremos ter dificuldades na nossa vida. A gente quer, como era antigamente, quem é mais velho lembra de uma cartilha de alfabetização que chamava Caminho Suave. A gente quer um caminho suave. A gente não quer passar por um momento de dificuldade. Aqui, por isso, hoje, como você não quer passar por essa dificuldade, eu quero ensinar para você 5 coisas, só 5. E tente guardar essas 5 coisas para que você possa aprender a enfrentar o sofrimento de frente. A primeira coisa que a gente vai estar aprendendo com essa doença, isolamento, pandemia, vai ter aula, não vai ter aula, vai voltar, as mães desesperadas, né? Talvez você esteja em casa desesperado e pensando, meu filho o ano inteiro em casa, não sei se eu vou dar conta. Agora vai ter que dar. A palavra de Deus, ela justamente vai me ensinar o quê? A primeira coisa que Jesus teve que ensinar aos seus discípulos aqui ele começou dizendo, não tenhais medo. Ele está querendo dizer que eu não posso querer depender de mim, eu preciso aprender a depender de Deus. Por isso o Evangelho, ele vem de encontro a eu saber que eu preciso depender de Deus. Pode ser que aconteça, exemplo, né? A minha irmã está doente. E olha que minha irmã trabalha com saúde, ela fazia tudo direitinho. Ela tirava a roupa fora de casa, sapato, ela não entrava com o sapato da rua dentro de casa, tinha 1 milhão de protocolo. Ela está doente, coronavírus. E ela está lá de quarentena. Graças a Deus está bem, mas está lá de quarentena.
E é interessante que muitas vezes aprender a depender de Deus significa que pode ser que eu faça tudo. Se eu tiver que passar por aquilo, Deus não me abandona, Ele deve estar comigo, mas eu preciso aprender a me lançar dependente desta ação da graça de Deus. E muitas vezes nós queremos depender e nos precaver de nós mesmos. A segunda coisa, eu preciso aprender a encontrar o essencial. E é muito interessante quando a gente aprende a encontrar o que é essencial. Quando a gente encontra o que é o essencial da vida, à tardezinha hoje, depois que eu cheguei de um almoço, né, até o Rafael, que eu fui almoçar na casa do Rafael, está assistindo a missa. Que bom, acho que eu vou jantar aí, Rafael. Aquilo que eu vivi hoje, à tardezinha, quando eu cheguei, conversava com um casal e na conversa que nós tivemos, eles contavam uma situação que viveram de desentendimento. E eu perguntei para o casal o seguinte, a mesma pergunta que eu fiz, inclusive, lá na casa do Rafael. Qual valor a briga de vocês vai ter daqui 1 ano? E o rapaz olhou para mim indignado e falou assim, como é que o senhor fala um trem desse para mim? Olhei para a mulher e perguntei para a mulher dele, qual o valor a briga que vocês tiveram vai ter daqui 1 ano? Ela olhou para mim e honestamente disse, padre, nenhum valor, nada. Nem sei, daqui 1 ano acho que eu nem vou lembrar. Falei, veja quanto tempo desnecessário vocês gastaram por causa de uma coisa tão boba. É interessante como a gente começa a entender que o essencial da nossa vida, ele não está muitas vezes em eu ter razão, em eu querer saber tudo, mas eu preciso encontrar o essencial. E é engraçado que nesse tempo de doença, assim, que fechamento, o essencial para alguns é sair de casa. O essencial para alguns é comer na casa dos outros. Né? É bom comer na casa dos outros, não é não? É bom, não é? Eu gosto de comer na casa dos outros, né? É bom demais da conta, e alguns faz tempo que não comem na casa dos outros. Mas por que isso é essencial? Porque talvez ele está cansado, e o essencial é talvez para ele não o comer na casa dos outros, mas o convívio, a conversa, as coisas que se vive. E é engraçado como nós muitas vezes perdemos o foco do essencial quando está dentro da nossa própria casa. A outra coisa que o Senhor vai ensinar aos apóstolos, eu preciso buscar ou encontrar a solução das coisas. Significa, eu preciso aprender, mesmo em meio à dificuldade, caminhar no deserto. É engraçado que se nós pegamos o texto da palavra, nós vamos ver os profetas, Jeremias vai dizer, né, vai ouvir de Deus, eis que vos levarei ao deserto para vos falar ao coração. Se a gente para olhar, o deserto é o lugar bíblico, não do encontro, mas da tentação, da prova, da dificuldade, da luta. Só por último é o lugar da oração. Primeiro tem que passar por tudo. O povo foi para o deserto para ser tentado. Jesus no deserto foi tentado. Então eu tenho que entender que o deserto é para mim passar pela prova, pela dificuldade. Só que muitas vezes, quando chega a hora de eu passar pelo deserto, o que eu quero fazer? Pegar um atalho, o caminho mais fácil. Não quero passar dificuldade, eu não quero ter problema, eu não quero não sei o quê. Eu quero muitas vezes dar o meu jeito. E São João da Cruz é interessante, se você puder, leia, numa das suas obras, chamada Noite Escura, ele vai falar sobre o oásis. Nós não nascemos para o oásis. O oásis é um lugar de passagem, mas nós nascemos para ir além do deserto. E o que acontece com a gente muitas vezes? Muitas vezes nós não damos conta de ir além do deserto, porque a gente fica vivendo essa situação onde a gente muitas vezes não quer ir passar pela dificuldade. A gente quer chegar, mas sem ter que sofrer. E desculpe, irmão, a nossa religião é a religião da cruz, é a religião do sofrimento, é a religião da luta, é a religião de quem é forte. Não tem jeito de chegar à ressurreição se nós não passarmos pela cruz. E eu digo para você, por mais que a gente esteja passando por dificuldade, coronavírus e doença, pode ser que você esteja que nem eu, sua irmã doente, você ainda não está vivendo a cruz. Você está passando por um momento de deserto. Porque quando a cruz chegar para valer,
Não tem jeito da gente esconder. Aí eu preciso fazer a quarta coisa. Eu preciso entender que o caminho que o Senhor me propõe é o caminho da vitória contra a tentação. Significa, eu preciso aprender a vencer a mim mesmo. Por isso os discípulos, e ele vai falar 3 vezes, não tem a única vez que ele disse, é para vocês terem medo, temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Uma vez ele disse, temei, quem perde a sua alma e tudo. Por quê? Porque é justamente a tentação contra as coisas da minha própria vontade. É as concupiscências que eu tenho contra a carne, contra a vontade, contra as coisas de eu querer comer e uma série de coisas que nós temos vivido agora. Eu preciso aprender a vencer a tentação. E o deserto serve para quê? Para eu aprender a vencer a tentação. Por isso, se eu não for provado, eu nunca vou vencer nada. Católico que não passa pelo momento da prova não consegue alcançar nada na vida. Por quê? Porque ele não aprendeu a sofrer. É interessante, no fundo da casa da minha mãe, tem um bambuzal. Filosofia do saudoso Padre Léo. O bambu é uma planta interessante, porque quanto mais o vento, eu moro numa cidade que venta muito, muito, lá no interior de São Paulo. E quando venta muito, o bambu ele se dobra, mas quanto mais venta, mais profundo vai as raízes, porque mais profundo estando as raízes, mais ele fica firme para suportar o vento. O bambu que nasce entremeado a vários outros, ele é o bambu fraco. Significa que ele não sofreu as intempéries do vento, por isso é fácil de ir lá e arrancar. Meu pai gostava de passar lá de vez em quando para tirar o que a gente chama de broto de taquara. Sabe o que é broto de taquara? A gente comia isso aí. Cozinha com carne moída, fica delicioso. Mas só saiu os brotos por quê? Porque é aqueles que ainda não foram testados e passaram pela prova da ventania. Meu irmão, você só vai aprender a ter solidez se você aprender a vencer você mesmo. O pior inimigo seu é você. E Jesus está falando isso aqui no Evangelho. Eu vou ter que aprender a vencer a mim mesmo. E por último, só quando eu aprender a vencer é que eu vou poder dizer que eu sou mais forte que qualquer coisa. Porque não sou eu que sou forte, é o Senhor que é forte em mim. E cada vez que nós vencemos, não é nós que vencemos, é o Senhor que vence em nós. Por isso, se eu aprendo a lutar, eu aprendo a ir para além do deserto, eu vou aprender a conseguir a enfrentar o sofrimento. O maior problema nosso hoje é o quê? Que as pessoas, nós queremos ser cristãos, queremos ser católico, mas a gente não quer passar dificuldade. Por isso eu queria nessa noite convidar você a encerrar aqui e a gente pensar como eu tenho vivido esta realidade. Essas 5 coisas, aprender a depender, encontrar na minha vida as coisas que são essenciais, aprender a ir para além do deserto, para vencer a tentação, para me tornar uma pessoa forte. Se eu tenho encontrado realmente essas situações e eu tenho feito isso, ou eu tenho vivido a vida correndo dos problemas. E como é que a gente sabe quem está correndo do problema? É aquele famoso que começa tudo que é uma maravilha. Ele vai bem em tudo. Começou empolgado, mas chega do meio para frente, ele vai desanimando, ele relaxa numa coisa, é uma outra, é um despertador que toca, eu não acordo, coloco para despertar, fazer soneca mais um pouco, é uma coisinha, é outra, e assim vai. A gente precisa aprender a lutar nas pequenas coisinhas do dia a dia. A gente não é derrubado pelas grandes coisas. Nós somos derrubados pelo despertador que amanhã vai tocar e você vai ficar, só mais 5 minutos. Não vai resolver os 5 minutos. Você não vai descansar. Não vai descansar por causa de 5 minutos. Não vai trazer tranquilidade. Pelo contrário. É por isso que muitos de nós começamos sempre as coisas que a gente vai fazer atrasado. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente fica, não, só mais 5 minutinhos. Não, só. E aí o que acontece?
nós não fazemos nada no horário. Por quê? Porque falta para nós disciplina. Falta para nós esse desejo de enfrentar aquilo que nos impõe como algo que é difícil, o sofrimento. Eu convido você hoje a se colocar em pé aí na sua casa e a você parar para pensar. E pensando, pedir ao Senhor, dá-me força, Senhor, para que eu possa suportar todas essas dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.